Olá! No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre barrigueiras em mochilas. Mas antes que você pense em pular de vídeo, fique até o final porque saber um pouco mais sobre essa parte do equipamento é fundamental na escolha da mochila. Na hora de escolher uma mochila é fundamental nós entendermos para que modalidade, primeiro ponto, nós vamos utilizar, se é para um hiking, um trekking, um trail run, enfim, para pedalar. E depois a gente tem que entender também quais são as características necessárias para uma mochila para esse tipo de atividade. E além da atividade, a gente tem que entender também qual é o cenário, qual é a quantidade de peso, equipamento, enfim, que eu vou precisar levar nessas atividades. E aí entra a escolha do tipo de barrigueira na mochila. Na verdade, entra a escolha da mochila em si, mas a barrigueira é uma parte fundamental e a gente não deve negligenciá-la. Em linhas gerais, existem dois tipos de barrigueira. As barrigueiras que servem para a estabilização da mochila no corpo e as barrigueiras que servem para transferência de carga. Esses são os dois grandes grupos quando a gente pensa em barrigueiras. Bom, as barrigueiras que servem para estabilizar a mochila no corpo, ou seja, são as barrigueiras de estabilização, elas podem ser desde uma simples fita na parte de baixo da barrigueira até alguma coisa um pouco mais sofisticada. Mas de uma forma geral, elas vão servir para que a mochila não fique solta no corpo. Elas estão, de uma forma geral, inseridas nas mochilas para caminhada, nas mochilas para day hike, ou seja, as mochilas menores, a mochila multiesportiva eventualmente usa também, e as mochilas para bike. O objetivo é justamente esse, você fazer com que a mochila fique estável nas suas costas. Imagina você pedalando e fazendo movimentos bruscos. Se a mochila balança, ela pode te desequilibrar. O mesmo é numa atividade de caminhada que você tem que dar um salto, pular alguma pedra ou alguma coisa assim, e se a mochila está solta, ela também pode te desequilibrar. Isso tende a ser um problema. E as mochilas de transferência de carga são utilizadas nas mochilas que são conhecidas como semicargueiras ou cargueiras. São as mochilas que vão levar uma quantidade de equipamentos e, consequentemente, um peso maior. Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de mochilas com barrigueiras para estabilização. A primeira delas aqui é a Speedlite Pro da Deuter. Essa mochila é uma mochila de 30 litros e ela tem essa barrigueira que é super fina e super flexível também, ou seja, ela não consegue absorver o peso para transferir o peso para a cintura. Então ela é uma barrigueira muito mais feita para a estabilização da mochila do que de fato para transferência de carga. É claro que quando a mochila está bem posicionada, ela otimiza a distribuição do peso, porém ela não tem a função de transferência de carga para a cintura. Essa segunda mochila aqui é a Transalpine Pro, é uma mochila para mountain bike, para travessias nos Alpes de bicicleta, que foi a origem da mochila, mas é utilizada em várias outras situações. Ela também tem uma barrigueira de estabilização, porém ela já tem um acolchoado maior. A grande diferença entre as duas barrigueiras é justamente no posicionamento, aonde ela está inserida ou costurada na mochila. Se vocês notarem, a mochila Transalpine, a distância aqui entre as duas barrigueiras é bem menor do que nessa outra aqui, na Speedlite Pro. Qual é o objetivo disso? Em função justamente de ser uma mochila para mountain bike, a mochila precisa estar muito mais estável nas suas costas. Consequentemente, para que isso aconteça, ela precisa abraçar melhor você. Então a ideia de a gente ter as abas da barrigueira mais próximas umas das outras é justamente para que você consiga essa estabilidade maior. Bom, agora eu vou mostrar as barrigueiras para transferência de carga. Essa aqui é uma Air Contact Core e essa aqui é uma Air Contact Lite. Eu acho que visualmente vocês já conseguem identificar que as duas barrigueiras são bem diferentes umas das outras em termos de estrutura. Essa aqui é uma mochila que tem uma capacidade de carga de 12 a 15 quilos. Essa aqui é uma mochila com a capacidade de carga para 20 quilos. E na linha da Deuter existe ainda a Air Contact Pro, que tem uma capacidade de carga de 30 quilos. Por que eu estou explicando isso? A barrigueira ela faz parte do sistema de transferência de carga, ou do sistema de carregamento, que inclui as alças, o costado, incluindo as barras que vão direcionar o peso para a cintura, para a barrigueira, e a barrigueira propriamente dita.
A ideia da barrigueira é justamente receber esse peso para que você alivie o peso dos ombros. Ele seja direcionado para a barrigueira, que está no quadril, e obviamente isso vai ser direcionado para as pernas, que é onde nós temos mais força. Então, uma mochila bem projetada, ela vai conseguir fazer essa transferência de carga, só que não importa se ela tem toda essa estrutura muito boa. Se a barrigueira não for bem estruturada para receber essa carga, você não vai conseguir, de fato, aliviar o peso que está nos seus ombros. Consequentemente, o peso percebido, que é o peso que está nos ombros, tende a ser muito maior do que poderia ser com uma barrigueira bem estruturada. E o que eu chamo de uma barrigueira estruturada? É uma barrigueira que, sim, ela tem um acolchoado aqui na parte interna, porque isso vai ficar em contato com você, em cima das cristas ilíacas, mas também ela precisa ser rígida o suficiente para justamente receber esse peso, para que o peso seja direcionado. E aí vem a grande questão que eu estava explicando, que está relacionada diretamente à capacidade de carga das mochilas. Quando a gente pega mochilas que são ou menores ou que têm uma capacidade de carga menor, não faz sentido ou não existe necessidade que a barrigueira seja tão grande e tão estruturada. Essa barrigueira tem uma estrutura sim, mas é uma estrutura menor porque ela vai receber menos carga, porque ela vai precisar transferir menos carga. Então, numa Air Contact Ultra, a gente tem uma barrigueira menor, menos estruturada do que numa Air Contact Pro ou numa Air Contact Core, que é esse modelo aqui. Essa é a ideia por trás das barrigueiras. Ou estabilizar a mochila nas costas do usuário, ou trabalhar para transferir a carga e aliviar o peso nos ombros. Se ficou alguma dúvida em relação aos tipos de barrigueira, ou se você precisa de alguma ajuda para escolher a sua próxima mochila, é só deixar a pergunta aqui nos comentários. Um abraço e até breve!